Olá pessoal, tudo na paz? Sejam bem-vindos ao nosso canal de Mães para Mães. Eu sou Anitta Servila, mãe da pequena Juliane. E eu sou a Amanda Araújo, a mãe do pequeno Caleb. Nunca viram a gente assim, né? Hoje nós estamos juntinhas aqui para gravar para vocês. Mas antes disso eu quero pedir para vocês se inscrevam aqui no nosso canal. Deixe o seu like e não esqueça de comentar para a gente melhorar esse trabalho para vocês. E compartilhe esse vídeo. Compartilhe bastante para a gente alcançar muitas mamães e muitos profissionais da educação que precisam melhorar a sua prática do AE, que está precisando saber como é esse atendimento educacional especializado a crianças com transtorno do espectro autista, crianças com síndrome de Down, entre outras deficiências. Esse canal está aqui para falar sobre inclusão e ajudar a galerinha aí do bem que quer aprender a lidar com as crianças especiais. Principalmente as mamães que passam tanto perrengue como nós, né? E, enfim, e aí precisam muitas vezes trocar esse papo, esse bate-papo, esse conhecimento e melhorando a sua prática diária, né? E aprendendo a lidar com as frustrações também, né, Amanda? Que a gente passa cada uma. Mas enfim, esse vídeo de hoje ele é muito interessante. Mas quem vai falar sobre isso para vocês agora é a minha amiga e irmã Amanda Araújo. Olá, gente. Esse tema é importante demais. Por quê? A gente vê que muitas mamães, muitos papais, quando tem uma criança, quando tem um diagnóstico de deficiência, isso mexe muito com o emocional. Isso mexe muito com como vai lidar com essa criança a partir de agora. E vocês procurem aí no nosso canal, tem um vídeo muito interessante. Nós fizemos uma live com um autista adulto que vai trazer muita informação sobre isso aqui que a gente vai falar, tá bom? Mas tá aí, tá? É só procurar, nosso vídeo vai estar aqui na descrição. Muito top. Muito massa. Então, gente, o que é que acontece? Principalmente no meio dos autistas, né? Ainda tem aquela questão, né, Anitta? Anjo azul. Anjinho. Os autistas adultos não gostam nem um pouquinho dessa expressão anjo. O que é que acontece, gente? Vou falar costumamos porque estamos no meio das mães, né? De familiares de pessoas com deficiência, no nosso caso de autismo, infantilizar demais os nossos filhos. Então, porque é deficiente, precisa de mais apoio, precisa de mais cuidado, precisa de mais... Tá bom, mas precisa das terapias, precisa de um cuidado, precisa de um olhar, mas eles crescem. Deficiente cresce igual a qualquer outra criança. E suas necessidades, a sua vontade de se desenvolver, pode ser igual ao de qualquer criança. Sim, depende muito, né, da questão hormonal. Isso é uma questão biológica. A gente não está falando aqui de invenção, de adivinhação. A gente está falando aqui de ciência, tá certo, gente? A gente fala com a linguagem mais comum, mais simples, para que todos consigam compreender melhor o assunto, né? E facilita o diálogo aqui de mães para mães, certo? Mas a gente está falando de algo que é de cunho científico. Então, todos nós passamos por vários processos ao longo da vida, né? Tanto no processo cerebral, que a gente vai falar também, tem vídeo no nosso canal, né? A gente fala sobre neurociência, a gente sempre vem trazendo várias questões, né? Tem um vídeo sobre sexualidade, também, né? Que é muito importante. É muito importante. Porque a criança com deficiência também passa pela puberdade, ela tem as questões hormonais, ela tem a questão dos desejos, tudo como qualquer outra criança. Lógico, gente, como todo em qualquer organismo vivo, tá? Tem as pessoas que são assexuadas, mas não é porque é deficiente que é assexuado, tá bom? Nem todo deficiente é sexuado, nem toda sexuada é deficiente. Você tem que entender isso, ok? Então, o autista, a pessoa com deficiência, ele vai crescer e ele vai ter suas necessidades. E a gente, como mãe, como os papais, tem que ter noção disso. A gente não pode tratar eles como criança a vida toda. E nós temos que entender também que essas crianças, né, futuros jovens, futuros adolescentes, jovens e adultos, eles também, né, precisam de limites, precisam de orientação, de uma educação sexual dada pelos pais em casa, né?
e que eles estão em formação, são seres sociais. Como eles têm essa falha, essa dificuldade muitas vezes no processo de socialização, né? Às vezes eles têm uma confusão, eles tendem a se confundir e às vezes não sabem muito bem sobre essa questão da sexualidade. Precisam da sua ajuda, mamãe, papai. Temos que deixar os tabus de lado e educar o nosso filho para a vida sexual também, né? Então, assim, não é o seu bebezinho para sempre. A gente não pode infantilizar a criança. A gente sabe que mesmo que cresça, mesmo que case, minha mãe me chama de menina até hoje, já com 40 e tanto nas costas. Viu a foto da minha filha hoje no Face, a primeira coisa que ela falou foi: minhas duas meninas, a grande e a pequena. Então, assim, os pais veem os filhos como crianças. Mas isso não quer dizer que a gente vai infantilizá-los, que vai tentar prendê-los dentro de uma bolha e não orientá-los da maneira adequada, para que eles tenham um desenvolvimento adequado, para que eles saibam lidar com as etapas e as dificuldades da vida, para que eles tenham autonomia e independência. Tudo isso faz parte, inclusive deixar de ser criança no tempo certo. Pessoal, a gente não está dizendo para adulta, não é? Adulterizar. Tornar a criança adulta antes do tempo. Pelo contrário, né? A criança ela tem que ser criança, seja ela neurotípica ou atípica. A criança ela tem que ter a fase, curtir a fase da infância. Até se a criança, às vezes, né, tem atraso cognitivo, ela é criança até um pouco mais, a idade um pouco mais avançada. 10, 11 anos, ela ainda é uma criança, né? A idade cognitiva não tem nada a ver com a idade cronológica. Às vezes ela tem a idade de 12 anos, mas a mente dela, a idade cognitiva dela está com atraso. Existe isso? É biológico? É comprovado cientificamente? Ou você está inventando, Anitta? Existe. Tá? Então nem sempre a idade cognitiva bate com a idade cronológica. Mas isso acontece com os típicos também. Também. A gente vê criança que parece que tem uma certa consciência desde pequenininho. A gente vê umas conversas assim que a gente diz. Uma vez eu atendi uma menina que aos 12 anos ela conversava como adulto. Mas já a irmã dela, aquela mais velha, era mais infantil que ela. E são típicas. Então isso é normal. Posso fazer piada? Tem homem que nunca cresce. Juntas dá isso, gente. Tá vendo porque a gente tem que gravar separado? Porque juntas ainda tem espaço pra piadinha. Então não esqueçam, a gente não pode pular etapas, nem tampouco segurar, reter as etapas do desenvolvimento. A gente tem que respeitar a questão biológica e orientar os nossos filhos para que eles se desenvolvam da melhor maneira possível. Tá certo? Então, assim, não deixe a natureza, a critério, a criança. Oriente. Faça o seu papel de pai, de mãe. Oriente. Não queira tornar o seu bebê um bebê, realmente um bebê. Deixe-o crescer. Então, pessoal, não trate o seu filho como se fosse uma criança. Ele vai crescer. E ele precisa de orientações certas e precisa que você aceite que ele está crescendo. Verdade. Né? Não trata seu bebezinho como bebezinho pro resto da vida, não. Eu sei que é difícil pra mãe. Uma vez eu passei um mico, minha mãe me chamou de... Já veio minha... Tava tão preocupada, meu bebê tinha 17 anos, chegando em casa. Mas... Mãe é mãe, né, gente? Mas lembre, seu filho cresce, tá? Então, ensine a ele responsabilidades. Ensine a ele a ter autonomia, a ser independente. Que vai ser melhor, tanto pra você como pro seu filho, tá bom? O mundo não vai tratar seu filho como criança a vida toda. E você também não pode. Fiquem com Deus, fiquem na paz.